Existem diversas formas de você acompanhar a sessão. Você pode pegar o seu computador e acompanhar isso agora, até porque a sessão plenária do Supremo Tribunal Federal já vai começar. Os ministros estão neste exato instante entrando no plenário do Supremo Tribunal Federal, como acontece todas as quartas e quintas-feiras e também nas sessões extraordinárias que, porventura, são convocadas para o início da sessão de hoje. Por esta câmera não temos ainda a imagem, podemos ver algumas pessoas ali ao fundo, mas o plenário está com uma forte presença de representantes de comunidades indígenas em função exatamente de algumas das matérias em expectativa de julgamento para hoje. Portanto, também sempre a presença do representante do Ministério Público Federal, vamos verificar agora dentro de instantes, provavelmente a Procuradora-Geral da República, para, exatamente, já vemos ali, indo ao respectivo lugar para, com o plenário composto, iniciarmos a sessão plenária de hoje. Ao vivo, para você, amigo da TV Justiça, direto do plenário. Boa tarde a todos. Podemos nos assentar, por favor? Declaro aberta esta sessão do plenário do Supremo Tribunal Federal do Brasil. Passo a palavra à senhora secretária para a leitura da ata da sessão anterior. A ata da primeira sessão ordinária, realizada em 7 de fevereiro de 2018. Presidência da senhora ministra Carmen Lúcia. Presentes à sessão os senhores ministros Celso de Mello, Marco Aurélio, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Luiz Fux, Rosa Weber, Roberto Barroso, Edson Fachin e Alexandre de Moraes. Procuradora-Geral da República, doutora Raquel Elias Ferreira Dodge. Abriu-se a sessão às 14 horas, sendo lida e aprovada a ata da sessão anterior. Na ocasião, o plenário julgou uma ação direta de inconstitucionalidade e um recurso extraordinário com repercussão geral. Indago dos senhores ministros se há alguma observação, retificação, anotação a fazer sobre a ata. Não havendo, declaro-a aprovada. Senhores ministros, conforme ontem, ao final do julgamento da sessão, tínhamos combinado, faço o pregão para continuidade de julgamentos de 3 reclamações, acho que posso fazê-las em conjunto, não é, ministra? E das reclamações, 14.996, procedente de Minas Gerais, sou relatora, reclamante, neste caso, a Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, e reclamado o Tribunal Superior do Trabalho, e após o meu voto, que julgava procedente a reclamação, pediu vista à ministra Rosa Weber. Reclamação 15.106, sendo reclamante também de Minas Gerais, sendo reclamante o Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Minas Gerais, reclamado o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região. No mesmo sentido, votei pela procedência da reclamação e a ministra Rosa Weber pediu vista. E, finalmente, a reclamação 15.342, procedente do Paraná, sendo reclamante a União, e reclamado o Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região. Também, neste caso, votei no sentido da procedência da reclamação e a ministra Rosa Weber pediu vista. Estes casos já votaram ao plenário, mas não tivemos, nas ocasiões, possibilidade de apregoá-los. Apenas para dar notícia, estes são os casos que tratam da responsabilidade subsidiária, considerada pelo Tribunal Regional, pelos Tribunais Regionais do Trabalho, num caso pelo Tribunal Superior do Trabalho, como sendo possível de ser cobrado diretamente do ente estatal, e eu votei no sentido exatamente da aplicação do artigo 71 da Lei de 8666, ou seja, no sentido de que, não sendo servidores públicos, seria cobrado da entidade contratada. E nesses 3 casos, portanto, apliquei o que era o entendimento prevalecente. A ministra Rosa Weber pediu vista e traz agora para o seu voto e entendimento. Senhora Presidente, senhores ministros, na verdade são 3 reclamações bastante antigas que versam sobre o tema, como foi explicitado pelo eminente presidente, muito conhecido de todos nós e já muito debatido nesse plenário. Ocorre que, como estava pendente o recurso extraordinário com repercussão geral em que reapreciaríamos a matéria, recurso extraordinário 760.931, em que
eu detinha a relatoria e terminei vencida, e a redação do acórdão coube ao eminente ministro Luiz Fux, mas em função deste julgamento do recurso extraordinário, essas reclamações terminaram ingressando inúmeras vezes em pauta e não sendo decididas. Eu mesmo devolvi o pedido de vista em 2014, só para que Vossas Excelências tenham ideia da antiguidade desses processos. Eu separaria, senhora presidente, os dois primeiros, a reclamação 14.996, oriunda de Minas Gerais, e a reclamação 15.342, oriunda do Paraná, porque, embora essas duas e a terceira tenham, repito, como pano de fundo, a responsabilidade subsidiária da administração pública pelos débitos trabalhistas das empresas prestadoras de serviços contratadas pelo ente público, na verdade, nessas duas reclamações, conforme está registrado no site dos respectivos tribunais, já houve o adimplemento dos créditos trabalhistas reconhecidos pela empregadora prestadora de serviços. Então, entendo eu que houve perda superveniente do objeto, não existe mais interesse recursal, seja da União, que era a autora em um deles, seja da Companhia de Desenvolvimento do Vale de São Francisco, no outro, e por isso o meu voto hoje, senhora presidente, é nesta linha, né, de extinção do processo por perda superveniente do interesse processual do objeto. Sim, então as reclamações 14.996 e 15.342 estariam prejudicadas por perda superveniente de objeto. Indago dos senhores ministros se há alguma divergência, alguma objeção. Então, nestes dois casos, assento o prejuízo e, portanto, neste caso, eu reajusto meu voto pela superveniência de uma situação que não existia ao tempo em que o proferi, pelo prejuízo dessas duas reclamações. Vossa Excelência prossegue quanto à reclamação 15.106. E com relação a esta reclamação, presidente, eu peço toda a vênia a Vossa Excelência para manifestar a minha divergência. Ela também veio manejada por afronta à ADC 16 e por afronta à súmula vinculante número 10, como todas as que vinham antes da decisão da matéria em repercussão geral. Vossa Excelência, ministra Carmen Lúcia, no voto que proferiu, manifestou-se no sentido da manutenção da liminar deferida, que suspendera a decisão reclamada, entendendo que, aspas, ao presumir a culpa da reclamante, o juízo reclamado transferiu para a administração pública a responsabilidade pelo pagamento dos encargos trabalhistas, fiscais e previdenciários, devidos ao empregado da empresa terceirizada, descumprindo o decidido na ADC 16 e na súmula vinculante número 10 deste Supremo Tribunal Federal. Eu assento também como premissa, senhora presidente, apenas para relembrar aos eminentes pares, que em 26 de abril de 2017, julgamos o mérito da repercussão geral no bojo do recurso extraordinário a que me referia, em que redator designado, repito, o eminente ministro Luiz Fux, e lá novamente se assentou a tese que já estava consagrada na ADC 16. No sentido, é um alongamento do ministro Fux, que trata sobre terceirização, não foi o tema que nós discutimos lá. Lá era exclusivamente a responsabilidade subsidiária e seguramente Sua Excelência exarou esta ementa no sentido da contextualização do tema. Mas o que importa é que, ao final, diz a ementa, o inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao poder público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do artigo 71, parágrafo 1º da Lei 8.666. E essa é a tese prevalecente nesta Corte, ou seja, não há transferência automática da responsabilidade para a administração pública, ressalvada, contudo, a possibilidade de reconhecimento da responsabilidade por culpa. Então, entendo eu que nós temos que ir aos termos, né, ao teor da decisão reclamada, para verificar se a decisão exarada
reconheceu ou não a existência de culpa, ou seja, admitiu ou não a transferência automática. Se tiver admitido a transferência automática, a meu juízo, deveria sim ser julgada procedente a reclamação. Não é essa a minha compreensão, com todo o respeito. E da mesma forma, com relação à súmula vinculante número 10, na medida em que houve uma mera interpretação de texto legal pela Corte, no caso regional, o Tribunal de Minas Gerais. Eu leio a Vossas Excelências a decisão reclamada, que me parece que é o que, com todo respeito, vai definir a solução. E só noticio que o parecer do Ministério Público é pela improcedência da reclamação. E ainda aduzo que eventual acerto ou desacerto da conclusão haveria, a meu juízo, de ser aferido no âmbito da ação trabalhista e não na reclamação. O que diz a decisão reclamada? A conclusão a que se chega é a de que, para haver a responsabilização subsidiária do ente público, faz-se necessária pesquisa sobre a culpa da administração decorrente da sua negligência em fiscalizar o cumprimento do contrato, pois diversamente do alegado, a norma do artigo 71, parágrafo 1º da Lei 8.666 de 93, não afasta a responsabilidade da administração pública, independentemente das condições verificadas no caso concreto. É o Tribunal que exarou a decisão reclamada que está assim assentando. Conforme restou assentado no julgamento da ADC 16, o Supremo Tribunal Federal declarou a constitucionalidade do referido artigo, porém ressalvou a possibilidade de a Justiça do Trabalho enfrentar a matéria e atribuir responsabilidade ao ente público, desde que comprovada a inadimplência por motivo de falha ou falta de fiscalização pelo órgão contratante. Dessa forma, prossegue o Tribunal de Minas Gerais, a solução da controvérsia passa por apurar a culpa invigilando da administração pública, ensejadora da responsabilidade civil, que gera o dever de reparação pelo ato ilícito, artigo 927 do Código Civil. E como no caso em apreço está evidenciada a culpa da autarquia estadual pela inadimplência dos direitos trabalhistas, conforme prova satisfatoriamente produzida nos autos, nesse sentido, a responsabilização do órgão público se impõe. Prossegue o tribunal. O preposto da primeira reclamada afirmou que um supervisor do departamento ou um outro preposto comparecia no local das obras, em média 2 vezes por semana, para a averiguação do cumprimento do contrato. Entretanto, para fins de imputação de responsabilidade trabalhista, não basta a fiscalização sem que os procedimentos corretivos de irregularidades facilmente detectadas sejam adotados. No caso concreto, vê-se que, pelo menos em relação ao contrato de trabalho do reclamante, a fiscalização foi ineficiente, pois não identificou, no momento oportuno, as irregularidades despontadas após a instrução processual do presente feito. A supressão do intervalo entre a jornada foi relatada pelas testemunhas Hamilton e Leonardo, a extrapolação da jornada de trabalho foi relatada pelo próprio preposto, sendo certo que não houve o regular pagamento das horas extras, sobrevindo a condenação respectiva. Mais que isso, o preposto confirmou também a existência do desnível salarial do autor em relação a outro empregado que cumpria idênticas funções. Por outro lado, prossegue o tribunal, denúncias sigilosas veiculando todos os ilícitos trabalhistas apurados nesta demanda foram outrora dirigidas ao Ministério Público do Trabalho, que, sem emitir qualquer juízo de mérito, determinou a instauração de inquérito civil, conforme documento de folhas. A instauração do procedimento investigatório, por si só, não compromete a lisura do procedimento licitatório e nem evidencia a culpa, mas, certamente, tem o condão incentivador da iniciativa fiscalizatória
licitatória com mais rigidez pela própria autarquia estadual, tomadora dos serviços, e principal interessada no cumprimento regular das obrigações trabalhistas. Entretanto, a administração se omitiu, permitindo diversas faltas. Fecho aspas. E reafirmo, senhores ministros, eminente presidente, que o acerto ou desacerto desta conclusão, a meu juízo, deveria ser aferido e avaliado na ação trabalhista e nos recursos que foram interpostos dessa decisão, e não em sede de reclamação. Em sede de reclamação, parece-me que o tribunal esgotou o exame da questão fática e consignou que a prova dos autos indica, sim, que houve na verdade, houve culpa in vigilando por parte da autarquia. E aí eu vou tecendo uma série de outras considerações, como uma matéria extremamente conhecida, vou deixar de fazer o destaque, apenas um único registro, no sentido de que, mesmo após a instauração de procedimento investigatório por parte do Ministério Público de Trabalho, a autarquia estadual não adotou qualquer conduta corretiva, em evidente descumprimento do artigo 67 da Lei 8.666 de 93, que expressamente exige a fiscalização efetiva com regularização das falhas. E aqui eu transcrevo o artigo 67 da Lei de Licitações, no seu parágrafo 1º, inclusive, onde enuncia: o representante da administração anotará em registro próprio todas as ocorrências relacionadas com a execução do contrato, determinando o que for necessário a regularização das faltas ou defeitos observados. É o texto da Lei 8.666. E aí eu vou me reportando a uma série de decisões, o ministro Celso de Mello, enfim. E essa do ministro Celso de Mello foi na reclamação, agravo regimental na reclamação 16.094 pelo município de Vitória, onde o plenário reafirmou essa baliza da responsabilidade por culpa in vigilando. E, senhora presidente, reafirmo, com todo o respeito à compreensão de Vossa Excelência, que o que não admite esta Corte é o afastamento automático, a transferência automática da responsabilidade. Por isso, eu julgo improcedente a reclamação, acompanhando o parecer do Ministério Público. É como voto, presidente. Ministra, eu só olhei agora dos documentos que eu tinha e quando eu assinalei como Vossa Excelência tinha assentado, as reclamações 14.996 e 15.342 pelo prejuízo, eu não atentei para o número e para dessa reclamação. E o que eu tenho aqui é que houve um acordo entre as partes em 13/3 de 2017 e o acordo foi cumprido, pagamento do autor, inclusive, como parcela do acordo, e esse processo foi recolhido ao arquivo em 21/7 de 2017. Então, eu acho que ele também está prejudicado. Claro, também, presidente. Porque já não apenas houve o acordo entre as partes, eliminando-se essa discussão, como o processo sequer está mais ativo. Então, acho que poderíamos, neste caso, também, me peço desculpas a Vossa Excelência por não ter... Não vou lembrar a matéria trabalhista, senhora presidente, eu apenas lamento ter pensado. Eu poderia ter dito no início, mas não quis interromper o voto, porque na hora que eu peguei Então, acho que, neste caso, estaríamos todos de acordo em que... Onde que está esse registro, presidente? Posso passar? Com a petição? Não. Eu acompanho, sem a menor dúvida, Vossa Excelência. Eu vou passar, Vossa Excelência. Eu não detectei ainda hoje e atualizamos esses dados. Então, em face dessa decisão, acho que estamos de acordo, se posso entender, quanto ao... Não, Vossa Excelência diz... Pelo prejuízo. Pelo prejuízo, eu tirei, acho que do... TRT da terceira região, exatamente o caso do Flávio, nesse caso.
Tá bem? Então, esse acordo, então, Vossa Excelência está dizendo que houve um acordo entre os reclamantes e a empresa reclamada, e esse acordo foi homologado pela Justiça? Foi homologado. Pois não. Intimação publicada para advogados do autor e do réu, para a data da divulgação, tendo em vista os termos do acordo avançado entre as partes, por meio da petição tal, incluso em pauta, houve a conciliação, e o último andamento que eu tenho dele é 21 de 7 de 2017, processo recolhido ao arquivo. Então, acho que em face disso, também é o caso do prejuízo, tal como a ministra Rosa já tinha trazido quanto aos outros. Essa é a proclamação do resultado quanto às reclamações 14.996, 15.106, 15.342, reclamações prejudicadas pela superveniente perda de objeto. A pedido, portanto, das partes, eu apregou para continuidade de julgamento com mudança da ordem de chamamento, mas que não é mesmo obrigatória, conforme consta das nossas pautas, a ação direta de inconstitucionalidade 3.239, procedente do Distrito Federal e relatada pelo ministro César Peluso, sendo autora da ação o Democratas, vários interessados, muitos amici curiam. O ministro César Peluso, relator, votou julgando procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade do decreto 4887 de 2013, modulando os efeitos dessa decisão, e pediu vista dos autos à ministra Rosa Weber, num dia em que havia uma contingência, que era exatamente uma cerimônia no Tribunal Superior Eleitoral, que fez com que fosse pedido a ela para pedir vista, tenho lembrança bem disso. Houve o voto vista da ministra Rosa Weber, que conhecia da ação direta e a julgava improcedente. Houve a superveniência, então, do pedido de vista do ministro Dias Toffoli, após o voto do qual, pela procedência parcial, para se dar interpretação conforme, pediu visto o ministro Edson Fachin. E, portanto, é quem tem agora a palavra para voto. Apenas para esclarecer, e parafraseando o que se tem, julgando procedente a ação para declarar a inconstitucionalidade do decreto 4887 de 2013, modulando os efeitos, o ministro César Peluso. Conhecendo a ação direta e julgando improcedente, a ministra Rosa Weber. Julgando parcialmente procedente a ação para se dar interpretação conforme a Constituição, ao parágrafo 2º do artigo 2º do decreto 4887, o voto do ministro Dias Toffoli. Portanto, 3 votos, 3 posições. Pelo menos não tão contraditórias, mas só para se deixar claro o quadro que se tem. Vossa Excelência tem a palavra, ministro. Muito obrigado, senhora presidente, eminentes pares. Positivo. Saúdo os ilustres colegas, eminentes ministros Dias Toffoli e Rosa Weber, que se pronunciaram já sobre este tema, e também faço o registro do voto acutíssimo do ministro César Peluso, que estava na relatoria originária deste feito, razão pela qual o ministro Alexandre Moraes, nesse feito, portanto, não participa da votação. E, senhora presidente, eu pedi vista, fiz um estudo relativamente alongado, que tomei a liberdade de fazer chegar o resultado deles aos gabinetes de Vossa Excelência, e agora creio que está a chegar às mãos do eminente ministro Marco Aurélio. A rigor, uma das razões que me impulsionaram a pedir vista foi precisamente o consenso e a eventual dissonância dos 3 votos anteriormente proferidos. E para principiar essa retomada de julgamento, se Vossa Excelência me permitir, apenas para verificar se bem auri o ponto do qual vou partir, e se esse ponto estiver correto, uma parte substancial do voto que trago, não precisarei dela tratar, eis que me concentrarei, quiçá, naquilo que eu considero
a eventual divergência mais nuclear aqui presente. Do que a origem, senhora presidente, o eminente ministro César Peluso julgava a demanda inteiramente procedente, ou seja, declarava, portanto, a inconstitucionalidade completa do decreto que foi objeto da pretensão inicial. Portanto, esta foi a posição do ministro César Peluso. No primeiro pedido de vista e do voto vista da ministra Rosa Weber, nós temos a conclusão pela improcedência da ação, com um conjunto de fundamentos, dentre eles, um deles, que é o tema atinente ao marco temporal, em relação ao qual, me permito antecipar, tem uma percepção distinta da eminente ministra Rosa Weber com a devida vênia em relação a este ponto, mas não em relação ao julgamento de improcedência da ação. Já no voto do eminente ministro Dias Toffoli, o eminente ministro julga parcialmente procedente a ação para dar a interpretação conforme ao parágrafo 2º do artigo 2º, apenas ressaltando no aspecto atinente também ao marco temporal. Eu creio que Sua Excelência entende pela fixação do marco temporal. Mas ressalvando aquelas áreas em que comprovadamente houve no passado esbulho ou algum tipo de inviabilidade de manutenção. Eu fiz essa opção distinguindo no dispositivo do voto da ministra Rosa Weber. Na nossa concepção estamos identicamente colocados, divergindo do ministro César Peluso, que julgava totalmente procedente. E por que eu o fiz? Eu acompanho esse caso desde a elaboração do decreto pela Presidência da República. O grupo de trabalho que elaborou esse decreto foi criado na Subchefia de Assuntos Jurídicos da Casa Civil em 2003, quando eu era o subchefe da Casa Civil. Então, eu acompanhei toda a elaboração desse decreto. Por fim, depois, como advogado-geral da União, eu tive conhecimento dos conflitos que estariam surgindo através de uma interpretação que foi dada pelo meu antecessor na Advocacia Geral da União, que aplicava às terras de quilombos a mesma análise do decreto para as terras indígenas, ou seja, não é somente a terra que se ocupa, mas a terra futura, no sentido de que, com o longo do tempo, vai ter que se ampliar essas terras. Eu entendo que, para evitar conflitos, é fundamental que nós, no dispositivo dessa decisão, nós tenhamos bem claro o que estamos a decidir. Então, o que eu decido, o marco temporal pelo vernáculo do ADCT é a ocupação temporal à época da edição da Constituição, ressalvado também aqueles casos em que os quilombos foram tirados do local. Um exemplo clássico é um caso de Porto Alegre, que no local já havia a urbanização e o quilombo foi indenizado, foi reconhecido e o quilombo foi indenizado e houve então o reconhecimento do quilombora. Isso, pelo meu voto, continua sendo possível. Creio que até mesmo com a elucidação do ministro Dias Toffoli, até para Vossa Excelência conduzir os trabalhos, coletar os votos e ao final proclamar o julgamento, o resultado do julgamento, creio que fica, portanto, mais elucidado, e também a posição que vou explicitar agora, creio que também ela recebe mais nitidez. Então, senhora presidente, esse voto que tem um pouquinho mais de 3 dezenas de páginas, vou sumariar para tocar neste ponto nuclear que até este momento me parece a questão que mais chama a atenção neste julgamento. Como eu já mencionei, e me permiti começar pelo fim, trago o posicionamento no sentido do julgamento da integral improcedência da ação. Portanto, não faço a interpretação conforme, e em relação à questão pontual do marco temporal, também não acolho com as devidas vênias as objeções que foram suscitadas. Exponho isso
desde o princípio do voto, portanto, acompanhando na conclusão da improcedência a divergência que foi inaugurada pela ministra Rosa Weber, também supero as preliminares e, a partir daí, examino o mérito do pedido, não desconhecendo, evidentemente, que na dicção literal do artigo 68 do ato das disposições constitucionais transitórias, há uma referência a uma temporalidade verbal que aqui já restou explicitada. Sem embargo, procuro, ao examinar essa matéria, trazer à colação um conjunto de percepções, nomeadamente da doutrina dos professores Antônio Carlos Volkmer, Carlos Frederico Maresi Souza Filho e Maria Cristina Vidotti Blanco Tártega, que afirmaram sobre este tema, entre outros elementos, e são palavras desses autores que me permito citar: a vida nos quilombos suscitam, ao concluírem um determinado histórico que fazem desde 1888. A vida nos quilombos, a partir de 1888, dizem os professores que citei, não se tornou tão fácil quanto nossa imaginação e vontade poderiam sugerir. Havia a questão da terra. Se a pessoa não era mais mercadoria, a terra era. A lei de abolição não se referia aos quilombos, mas a lei de terra nas entrelinhas os proibia. A terra pertencia ao rei e o rei a transformaria em mercadoria, não um bem comunitário, em aliança com a natureza. Os quilombolas continuaram ilegais, continuaram marrons, dizem esses autores, porque ocuparam uma terra que não lhes era destinada e, assim como os índios, tinham que continuar lutando por ela, asseveram esses professores no estudo O que são os quilombolas, na obra Os Direitos Territoriais Quilombolas, além do marco territorial. E, em seguida, senhora presidente, eu faço o exame quanto à alegação da inconstitucionalidade do decreto 4887 por violação ao princípio da reserva de lei. Isto é o item 1 do meu voto, a partir da página 7, trago à colação a doutrina do professor Daniel Sarmento. Também subscrevo estarmos aqui numa seara de um direito fundamental, e nisso estou acompanhando não apenas o voto da ministra Rosa Weber, mas também o voto do eminente ministro Dias Toffoli quanto a este aspecto, e também compreendo não ser necessária a edição de lei regulamentadora para conferir eficácia ao direito dos remanescentes de comunidades quilombolas à aquisição da propriedade das terras por ele ocupadas, e por isso entendo não subsistir qualquer razão para inquinar o decreto 4887 de inconstitucionalidade, como pretende a inicial. Cito a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, que foi adotada em Genebra e aprovada pelo Congresso Nacional no Brasil em 2002 e proclamada, ou melhor dizendo, promulgada em abril de 2004. Faço esta citação e, portanto, concluo nesse aspecto por ausência de qualquer inconstitucionalidade formal, razão pela qual não acompanho o relator, mas nisso estamos de acordo com os votos dos eminentes colegas já proferidos. Quanto à alegada inconstitucionalidade material, também aqui estou rechaçando essa alegação de inconstitucionalidade material e estou a dizer que entendo legítima a opção administrativa pela instauração de processo de desapropriação das terras, eventualmente na posse ou domínio de terceiros, para assegurar a propriedade das comunidades quilombolas às terras que tradicionalmente ocupam. Estou a dizer, embora quiçá desnecessário fosse, que não é uma nova hipótese de desapropriação. Estou a dizer também que entendo não se tratar de uma forma de usucapião e adentro em seguida no debate sobre o critério da autoatribuição da condição de quilombola, especialmente na sua dimensão, em primeiro lugar, subjetiva, e depois o critério objetivo que diz respeito ao marco temporal.
Nesse ponto, estou acolhendo o parecer da Procuradoria-Geral da República, que também sustenta, como defendo aqui, que a utilização do critério da autoidentificação como ponto de partida ao reconhecimento da condição quilombola é consentânea com as definições conferidas pela antropologia ao conceito de remanescentes de comunidade de quilombos. Saber ou ciência essa que se dedica justamente a estudar as características dessas organizações humanas em particular, e cujas conclusões, entendo, não podem ser ignoradas pela ciência jurídica, que é uma dentre as diversas ciências humanas e que se enriquece por meio do diálogo com os demais ramos do conhecimento humano. Faço, portanto, uma longa citação do parecer do Ministério Público Federal, destaco nesse parecer o importante antropólogo, professor Alfredo Wagner Berno de Almeida, e seus estudos antropológicos sobre esta matéria, para subscrever o que sustentou a ilustre ministra Rosa Weber, quando também apontou a heterogeneidade das ocupações quilombolas. Nesse caso, também, como faz salientar, as suas diversas denominações e as suas distintas percepções que nos levam, segundo percebo, a uma visão constitucionalmente apreensiva da totalidade do fenômeno em análise. Portanto, até aqui estou acompanhando a substância dos votos já proferidos. Eu vou agora pedir vênia aos entendimentos que parecem-me vão ou aqueles que irão em sentido contrário, acerca da aplicação do marco temporal de 5 de outubro de 1988 para a configuração do direito ali previsto. Como disse, a denominada autoidentificação sustenta-se, deve vir acompanhada de um elemento objetivo, que seria a presença da comunidade na área, cuja titulação pretende, na data de 5 de outubro de 88. À luz dessa sustentação, sem tal prova, a incidência expressa no artigo 68 do ADCT não seria admissível. Aqui, portanto, estou pedindo vênia para compreender que se já em relação à questão indígena, a aplicação do marco temporal enseja questionamentos de complexa solução, até mesmo em virtude da positivação do direito em diversas leis e constituições anteriores à Constituição vigente, em relação ao reconhecimento do direito à propriedade das terras tradicionais ocupadas por remanescentes de comunidades quilombolas, a questão se revela com contornos ainda mais sensíveis. Primeiro, porque, ao contrário do direito de posse conferido aos índios, a ausência de qualquer regulamentação da matéria antes da Constituição de 88 transforma a prova dessa presença contínua e sem turbação na área, na data da promulgação da Constituição, uma prova ou bastante difícil, ou senão impossível a essas comunidades. Colho aqui os estudos dos professores Liana Min Lima da Silva e Carlos Frederico Marés de Souza Filho, que sustentam, cito, os povos e comunidades tradicionais seguiram e seguem no limbo da invisibilidade jurídica por serem espoliados e expulsos de suas terras, seja por violência pública, seja por violência privada. Tais povos podem temporariamente se distanciar de suas terras originárias, mas não perdem sua identidade étnica, que está intrinsecamente ligada à terra que se originou, ou melhor, que originou a concepção de povo e que originou a própria comunidade. Entendo que, de fato, se as áreas de ocupação indígena estavam mais bem documentadas por diversos trabalhos de cunho acadêmico e científico, em relação às comunidades quilombolas, contudo, o conhecimento dessas regiões era muito mais reduzido, situação que dificulta a documentação da área e a preservação de vestígios de posse e pode levar, além do risco de ineficácia da previsão constitucional, à injustiça
que reduz as possibilidades de efetivação desse direito fundamental, o que, com todo o respeito, seria uma posição que não se coaduna, em meu modo de ver, com a ordenação constitucional após a redemocratização do Brasil. Como restou demonstrado pelas intervenções dos diversos amiti curiae no processo, as realidades quilombolas eram absolutamente desconhecidas até poucos anos atrás e muitas podem, até os dias de hoje, ainda restarem visíveis ao poder público numa situação perene de negação de direitos, tanto de cunho material como processual. Cito os autores que dão sustento a essa ordem de interpretação e dizendo que dentro de uma hermenêutica constitucionalmente adequada à interpretação e aplicação de um direito fundamental que surge pela primeira vez na Constituição de 88, não depreendo da redação do artigo 68 do ADCT, a restrição do direito à titulação de propriedade apenas àqueles remanescentes de comunidades quilombolas que estivessem na posse mansa e pacífica da área na data da promulgação do texto constitucional. Respeito às opiniões de sentido contrário, mas compreendo que o referido dispositivo constitucional não afasta apenas pela redação textual, numa interpretação literal, que, aliás, esse tribunal não tem subscrito e, em meu modo de ver, adequadamente em diversos casos, não afasta apenas pela redação textual no tempo presente do verbo ali constante, a concessão do direito ao reconhecimento como comunidade quilombola a essas realidades ainda desconhecidas e ainda invisíveis ao conhecimento do Estado. Nem a topologia da norma, que é o outro argumento do lugar onde se situa este artigo, nem a topologia da norma tem o condão, no meu sentir, de restringir o direito dessas comunidades por meio do estabelecimento de um marco temporal objetivo que limita a aquisição e o exercício do direito ali programado. Este tribunal já decidiu que as disposições encartadas no ato das disposições constitucionais transitórias possuem a mesma normatividade das demais normas constitucionais encartadas na parte permanente. E cito o voto de nosso eminente decano, ministro Celso de Mello, prolatado este voto em julgamento de 11 de outubro de 1994, no recurso extraordinário 160.486, onde Sua Excelência, nosso decano, assentou os postulados que informam a teoria do ordenamento jurídico e que lhe dão o necessário substrato doutrinário, assentam-se na premissa fundamental de que o sistema de direito positivo, além de caracterizar uma unidade institucional, constitui um complexo de normas que devem manter entre si um vínculo de essencial coerência. O ato das disposições transitórias, promulgado em 1988 pelo legislador constituinte, qualifica-se juridicamente como um estatuto de índole constitucional, disse o eminente ministro Celso de Mello. A estrutura normativa que nele se acha consubstanciada ostenta, em consequência, a rigidez peculiar às regras inscritas no texto básico da Lei Fundamental da República. E aduziu, disso decorre o reconhecimento de que inexistem entre as normas inscritas no ADCT e os preceitos constantes da Carta Política quaisquer desníveis ou desigualdades quanto à intensidade de sua eficácia ou à prevalência de sua autoridade, e arrematou: situam-se ambos no mais elevado grau de positividade jurídica, impondo-se no plano do ordenamento estatal, enquanto categorias normativas subordinantes à observância compulsória de todos, especialmente dos órgãos que integram o aparelho de Estado. É o trecho do voto de Sua Excelência no recurso que citei, 160.486, que estou a subscrever às inteiras. E, ademais, me permito acrescer,
Em consonância com esse entendimento, entendo que, por se tratar de direito fundamental, a interpretação adequada à sua aplicação deve levar em consideração o princípio da máxima eficácia das normas constitucionais. E assim, se nos termos do parágrafo 2º do artigo 5º do texto constitucional, que, como sabemos, prevê que os direitos e garantias expressos nessa Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Portanto, se desse parágrafo 2º do artigo 5º tem-se tal proclamação, não nos parece coerente com uma hermenêutica que vá ao encontro aos objetivos da Constituição, interpretar-se o conteúdo do artigo 68 do ADCT de modo a compreender que apenas aquelas comunidades que consigam comprovar a efetiva ocupação das terras utilizadas para sua sobrevivência na exata data de 5 de outubro de 88, levando-se em conta a consideração do tempo verbal e a topologia da norma dentro do contexto constitucional, tenham proteção. Também entendo que não se trata de assegurar fraudes ou de possibilitar a titulação de comunidades que não estejam vinculados a esse passado e a um modo de vida característico e tradicional. Nada obstante, entender-se que a Constituição solidificou a questão ao eleger um marco temporal objetivo para a atribuição do direito fundamental a esse grupo étnico, significa, com todo o respeito a quem tem a posição em sentido contrário e, de modo especial, a pretensão veiculada na petição inicial da demanda, significa fechar uma porta de força constitucional para o exercício completo e digno de direitos inerentes à cidadania assegurados pela Constituição. E, portanto, retomo esse ponto. Essas comunidades, e já marcho para a conclusão, senhora presidente, essas comunidades eram invisíveis ao ordenamento jurídico até a Assembleia Constituinte, que originou o texto constitucional vigente. Quando o movimento negro obteve, na redação do artigo 68 e na redemocratização do país, com o pronunciamento do legislador constituinte, uma vitória contra um evidente racismo incrustado em nossa sociedade e, assim, uma recomposição histórica da dignidade dessas comunidades. É inegável a relação entre a aquisição da propriedade das terras e a inclusão desses grupos nas políticas públicas de saúde, educação, incentivo à produção agrícola, pois antes, aos olhos do direito então vigente, os remanescentes das comunidades quilombolas não eram mais que invasores de terras sem nenhuma garantia jurídica. E se dentro de uma visão antropológica, essas comunidades já se constituíam em grupos identificáveis e com características a demonstrar um modo de vida tradicional e distinto da sociedade envolvente, por outro lado, só se mostra possível falar-se juridicamente em uma identidade quilombola quando da promulgação da Constituição de 88, momento no qual essas comunidades, então invisíveis, começaram a se organizar por meio de associações, fóruns e coordenações para lutar por melhoria de vida e por seus direitos. Não desconsidero a possibilidade da ocorrência de conflitos fundiários em razão do decreto ora impugnado. Nada obstante, a própria regulamentação desse artigo 68 do ADCT, em se considerando a tutela do direito fundamental exposta nesse dispositivo, prevê a possibilidade de desapropriação aos proprietários atingidos, o que não desconfigura o direito à propriedade privada e que há de ser feito mediante justa indenização. Por outro lado, antever a existência desses conflitos não pode, em meu modo de focalizar o tema, inviabilizar o reconhecimento do direito assegurado pelo texto constitucional, colocando essas comunidades, uma vez mais, à margem da tutela do ordenamento jurídico. Deduzo também inexistir autorização constitucional à desconsideração
da ocorrência de situações de esbulho, violências, desocupações forçadas, que notoriamente, como se depreende do conjunto de relatos juntados pelos Amit Curia e Nofeito, acometeram as comunidades quilombolas ao longo de todos esses anos, uma vez que nem a posse, nem o domínio das terras estavam albergadas pelo ordenamento jurídico. Assevero, para arrematar, que a leitura do artigo 68 não pode ser feita, segundo depreendo, descurando-se da previsão dos artigos 215 e 216 do texto constitucional, que erigem esses dois artigos, isso está na Constituição, como sabemos, que erigem as manifestações, que elevam as manifestações afro-brasileiras e seu modo de criar, fazer e viver como patrimônio cultural imaterial brasileiro. Portanto, é direito de todos os brasileiros a tutela do patrimônio quilombola como forma de conhecimento da nossa história e proteção das manifestações culturais que compõem, não raro, apenas a identidade quilombola, mas também compõem a identidade do Brasil. Negar às gerações futuras essa compreensão da própria gênese do país, em meu sentir, não se apreende da interpretação constitucional que confira ao artigo 68 a máxima efetividade inerente aos direitos fundamentais. Da leitura da Constituição, entendo que a disposição do artigo 68 consistiu em exceção ao modo como a regra de aquisição de domínio vem estabelecida ordinariamente. Contudo, como exceção constitucionalmente protegida, ou foi por expressa opção do Constituinte, e por caracterização do direito fundamental de uma minoria étnica, e compreendo que dela não se deve extrair nem mais nem menos de sua potencialidade em conferir a integralidade dos direitos de cidadania aos remanescentes das comunidades quilombolas. Por essa razão, entendo inexistir fundamento constitucional para a incidência da teoria do marco temporal na hipótese e, em conclusão, então, senhora presidente, voto por acompanhar a divergência instaurada pela ilustre ministra Rosa Weber na conclusão pela improcedência da ação direta de inconstitucionalidade com essa pontual dissonância na fundamentação, e é como voto. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Roberto Barroso. Muito lindo, no centro. Presidente, as alegações de inconstitucionalidade deste decreto que regulamenta o procedimento para identificação, reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombolas, de que trata o artigo 68 do ADCT, foi objeto de um conjunto de, eu diria, 5 impugnações relevantes. A primeira extrai-se da inicial. Inconstitucionalidade formal por se tratar o decreto 4887 de decreto autônomo em matéria não autorizada pela Constituição. A segunda alegação de inconstitucionalidade é a do critério de autodefinição para a caracterização das comunidades quilombolas. Terceira tese em favor da inconstitucionalidade é a inclusão nos territórios destinados às comunidades quilombolas de todas as áreas destinadas à sua reprodução física, social, econômica e cultural. Quarto argumento invocado pela inconstitucionalidade é a previsão de desapropriação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades de quilombolas. Em quinto lugar, o quinto argumento, a inconstitucionalidade da pretensão de se atribuir títulos de propriedade às comunidades que não estavam ocupando suas áreas quando da entrada em vigor da Constituição de 1988. O eminente relator, ministro César Peluso, acolheu o pedido, como todos nós sabemos, e julgou
procedente à demanda. Eu vou enfrentar muito brevemente os diferentes pontos, porque percebo que o tribunal se encaminha por não se alinhar à posição do relator, de modo que o dissídio que se delineia é muito pontual a propósito do marco temporal. Apenas para encadeamento do meu raciocínio, presidente, eu não teria dúvida, e aqui pedindo todas as vênias ao eminente ministro César Peluso, eu não teria dúvida acerca da validade do decreto. Acho que o decreto claramente disciplina, concretiza um direito fundamental previsto no artigo 68 da Constituição e, por ser direito fundamental, tem aplicabilidade direta e imediata, de modo que o decreto apenas concretiza a Constituição. A ideia do princípio de legalidade, como sempre exigindo a interposição do legislador, ela foi progressivamente sendo superada por um conceito mais amplo, que é o de juridicidade, e que, portanto, permite ao administrador, por atos administrativos, concretizar diretamente a Constituição, independentemente da interposição do legislador. Tanto a Constituição quanto o bloco de constitucionalidade, se nós considerarmos tratados internacionais que venham a ser incorporados. Portanto, não caracterizaria isso como um decreto autônomo e regular, porque acho que ele concretiza a Constituição. De parte isso, acho até que pode ser caracterizado como um decreto regulamentar, porque, em ampla medida, ele tem fundamento de validade na Convenção 169 da OIT, na Lei 7668, que instituiu a admirável Fundação Cultural Palmares, e a Lei 9.649, que conferiu ao Ministério da Cultura atribuições para o processo de reconhecimento das áreas quilombolas, e a própria lei federal que disciplina o processo administrativo federal. Portanto, eu descarto, pedindo todas as vênias, o argumento de que se trataria de um decreto inválido. Penso que o decreto é perfeitamente válido do ponto de vista formal. Também penso que o critério de autodefinição igualmente impugnado é perfeitamente válido. Aqui, como em qualquer outra situação da vida, a autodeclaração ou autodefinição não é uma carta branca para a fraude. E, portanto, mesmo nas questões raciais, nós aqui assentamos que a condição racial de cada um se faz por autodeclaração, mas se evidentemente houver fraude, é possível, por formas legítimas, desfazer-se a fraude. Aqui, no caso da autodefinição, é preciso registrar que a autodefinição feita pela comunidade quilombola é apenas o ponto de partida de um procedimento que eu contei, é feito em 14 fases, que inclui laudo antropológico, inclui manifestação do INCRE, inclui manifestação de todos os interessados. Portanto, eu acho que é perfeitamente possível expurgar-se uma fraude que eventualmente pudesse ocorrer, que, aliás, era um dos outros argumentos, a possibilidade de fraude. A ideia de que pudesse haver fraude é um pouco fantasiosa, porque era preciso enganar muita gente. E era preciso que a comunidade quilombola conseguisse criar uma sociedade puramente imaginária para se argumentar que exista fraude. Quer dizer, ela teria que documentar um modo de produção econômica, as relações com os antepassados, teria que simular cemitérios que geralmente se encontram nessas comunidades. Portanto, eu penso que a possibilidade de fraude envolveria muitos erros ou muitos conluios para que pudesse ocorrer. Portanto, de modo que eu também descarto esse terceiro fundamento. O quarto fundamento é a questão da desapropriação. Evidentemente, se é um direito constitucional reconhecido a essas comunidades em terras imemorialmente ocupadas, não há sentido em se exigir a desapropriação, mas também não há impedimento a que o poder público convenha, por qualquer razão, que para compor um determinado conflito, a desapropriação seja a fórmula
útil e válida. Portanto, a desapropriação não pode ser exigida, mas não há por que excluí-la como uma das possibilidades de composição de eventual conflito. Penso que até aqui estamos, tirando o eminente relator, ministro César Peluso, estamos todos de acordo. Tanto a ministra Rosa, que iniciou a divergência, quanto o ministro Dias Toffoli, quanto o ministro Luiz Edson Fachin. Nós chegamos, portanto, à questão do marco temporal. Embora exista uma aparente divergência, eu acho que se nós formos ao núcleo essencial da posição de cada um, talvez ela não exista. Portanto, eu vou tentar verbalizar a minha posição em relação ao marco temporal, muito alinhada com a que foi aqui adotada pelo ministro Luiz Edson Fachin, mas na crença de que não estamos tão distantes assim, porque penso que a posição mais explicitamente verbalizada pelo ministro Dias Toffoli é o que de ordinário deve acontecer. Porém, acho que é preciso que haja uma ressalva. De modo que eu vou ler para ser preciso, porque justamente esse é o ponto central. Quanto ao marco temporal, digo eu, fazem jus ao direito previsto no artigo 68 do ADCT. 1. As comunidades remanescentes de quilombos que estavam na área quando da promulgação da Constituição. E nesse ponto também estamos todos de acordo, todos os que divergimos do ministro Peluso. Mas penso que aqui é preciso acrescentar uma segunda possibilidade, já expressa pelo ministro Fachin, eu apenas penso ter verbalizado de uma forma diferente, mas acho que em termos de conteúdo estamos na mesma página, que é, além dos que lá já se encontravam, presidente, também aquelas comunidades que haviam sido forçadamente desapossadas, isto é, que foram vítimas de um esbulho renitente, mas cujo comportamento, à luz da sua cultura, aponta para a sua inequívoca intenção de retornar ao território que ocupavam e desde que sua vinculação cultural com ele tenha sido preservada, o que pode ser objetivamente demonstrado por laudos antropológicos. Portanto, se a comunidade tiver sido desapossada à força, mas tiver conservado vínculos econômicos, sociais ou culturais com aquela área, eu penso que o direito subsiste. O conceito central aqui, portanto, é um conceito que foi ventilado pela primeira vez quando o tribunal julgou, eu ainda não estava aqui, a questão da Raposa Serra do Sol. Mas depois eu já estava aqui quando nós julgamos os embargos de declaração, eu mesmo fui o relator e nós até limitamos o sentido e alcance daquelas condicionantes estabelecidas no julgamento da Raposa Serra do Sol. Mas um conceito importante é o de esbulho renitente. O nosso querido e saudoso ministro Teori Zavascki, num caso superveniente, ao interpretar o que significasse esbulho renitente, ele exemplificou a ideia de esbulho renitente, mas de preservação de vinculação com a área, a existência, por exemplo, de ações possessórias, ou pelo menos de conflitos possessórios. Acho que esse é um ótimo critério, porém não acho que deva ser o único critério, porque muitas vezes recorrer ao poder judiciário ou mesmo recorrer a conflitos físicos pode não ser da índole dessa comunidade ou não fazer parte a violência pode não ser da índole e recorrer ao poder judiciário parece óbvio e natural para nós que vivemos nesse universo, mas é muito distante para pessoas que vivem num universo distinto. De modo que eu penso, como ministro Teori, que a existência de resistência física ou a existência de ações possessórias claramente demonstram a subsistência do vínculo, mas não só essas circunstâncias, e que, portanto, é perfeitamente possível que
tendo havido o desapossamento forçado, injusto, e tendo permanecido o vínculo, ao menos cultural, com a área, penso que essas comunidades preservam o direito de serem reconhecidas, terem as suas áreas reconhecidas como comunidades quilombolas. De modo, presidente, que, concluindo o meu voto, penso que ele está totalmente alinhado com a manifestação do ministro Luiz Edson Fachin. Penso, mas vamos ouvir, evidentemente, a ministra Rosa, que não está distante do que Sua Excelência entende, mas felizmente ela está presente para dar a sua própria opinião, e assim como o ministro Toffoli. De modo que a minha conclusão, presidente, é pela improcedência do pedido, com a proposição das seguintes teses que anuncio brevemente para concluir. 1. O artigo 68 do ADCT é autoaplicável. 2. É legítimo o critério de autodefinição da comunidade como ponto de partida para sua caracterização como quilombola. 3. O direito de propriedade das comunidades quilombolas deve ser estendido a todo o espaço territorial necessário à preservação de sua cultura e do seu modus vivendi. 4. Tal direito decorre diretamente da Constituição e prescinde de desapropriação ou do pagamento de prévia indenização aos terceiros que perderam suas áreas, embora não seja vedada à União proceder à desapropriação, se assim entender como forma adequada de resolver o conflito. E, por fim, e mais importante, fazem jus ao direito previsto no artigo 68 do ADCT. 1. As comunidades que ocupavam suas áreas quando da promulgação da Constituição. E ainda, 2. Aquelas que foram delas desapossadas à força e cujo comportamento, à luz da sua cultura, indica intenção de retornar e retomar a permanência do vínculo cultural e tradicional com o território, dispensada a comprovação de conflito possessório atual, de fato ou mediante ajuizamento de ação. Portanto, presidente, eu estou julgando improcedente e acho que essas são as teses que sumariam o meu voto, todas elas penso que em consonância com os demais, salvo a última, que aí acho que o debate explicitará a posição de cada um. Muito obrigado. Agradeço a Vossa Excelência. Ministro Ricardo Lewandowski. Senhora Presidente, senhores ministros, senhoras ministras, eu faço no meu voto, inicialmente, um breve resumo das teses discutidas e coincidem em linhas gerais com estas que já foram enunciadas pelo eminente ministro Luiz Roberto Barroso. Eu trago também uma preliminar de não conhecimento desta ação, mas eu não vou suscitá-la porque eu já vi que a Corte, pelos votos que ingressaram no mérito, implicitamente conheceu desta ação, portanto, me dispenso de fazer a leitura. Eu gostaria de dizer inicialmente o seguinte, que o autor desta ação não logrou demonstrar ainda que minimamente as supostas violações constitucionais do decreto impugnado. Ao alegar esta inconstitucionalidade, ele limitou-se a resumir, entre aspas, a identificação dos remanescentes das comunidades quilombolas ao critério de autoatribuição, sujeitando também, entre aspas, a delimitação das terras a serem tituladas aos indicativos fornecidos pelos próprios interessados. São as duas impugnações que o autor faz de forma absolutamente genérica e incompatível com uma discussão mais aprofundada que usualmente se trava no plenário desta Corte. Eu quero, então, dizer que o subscritor da exordial, da inicial, não especificou a forma como se deu a alegada afronta ao texto magno, limitando-se a aduzir
assertivas genéricas de inconstitucionalidade, sem, ao mínimo, apontar quais as disposições constitucionais que foram efetivamente violadas pela norma objeto desta ação. Na verdade, o autor está revelando aqui mero inconformismo com os critérios adotados pelo decreto. Essa que é a verdade. Não se conforma com esses critérios e quer impor à Corte e à sociedade os seus próprios critérios. Eu digo, então, que é facilmente perceptível da leitura da inicial que, bom, já disse isso, não vou repetir, que ele quer impor a nós todos e à sociedade brasileira os seus critérios. Então, nesse sentido, eu penso que o pleito se afigura também contraditório, uma vez que o apontado vício de inconstitucionalidade, acaso reconhecido, se for conhecido, contaminaria os dois decretos, não apenas este, mas também aquele inicial que foi revogado. Por isso é que eu pretendia levantar inicialmente uma preliminar de não conhecimento, mas deixo isso apenas à margem, até como um registro para a história de que nós tangenciamos esse tema também. Em que pese a flagrante inconsistência revelada na fundamentação do pedido, dado o caráter relevantíssimo na matéria, anoto apenas para argumentar que, diversamente do quanto alegado na inicial desta ação, o parágrafo 3º do artigo 2º do decreto impugnado não, entre aspas, sujeita a delimitação das terras a serem tituladas aos indicativos fornecidos pelos próprios interessados, mas, ao revés, estabelece que, além dos citados parâmetros, outras providências administrativas precisam ser desencadeadas para a titulação das terras, vide em particular disposto no artigo 7º do decreto impugnado. Ademais, o artigo 2º caput do decreto 4887 esclarece que a autoatribuição não é um único critério estabelecido para a caracterização dos remanescentes das comunidades dos quilombos, pois o diploma normativo em questão também prevê a necessidade de observância dos requisitos correspondentes à territorialidade e à identidade coletiva. E aí eu me reporto à observação do eminente ministro Barroso, que esta autoatribuição não comporta fraudes, é uma técnica hoje mundialmente conhecida e segue determinados parâmetros, eu diria, não apenas subjetivos, mas que tem também contornos bastante objetivos. Eu noto por oportuno que o critério de autoatribuição, ainda que não exclusivo, constitui importante garantia contra eventual categorização unilateral, caracterizada por um viés etnocêntrico, pela simples lógica de que não se pode impor uma identidade étnica ou cultural a quem quer que seja por terceiros. Não bastasse isso, a adoção do critério do referido parâmetro segue a Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, e faço aqui também uma transcrição do que trata esse importante instrumento internacional na esteira do que já foi feito pelos ministros que me precederam. Passo agora à análise das alegações expostas nos itens 1.1 e 1.2 da inicial. No que concerne ao alegado vício formal do decreto impugnado, entendo ser imperioso sublinhar que o artigo 68 do ato das disposições constitucionais transitórias, ao assegurar o reconhecimento pelo Estado da propriedade definitiva das terras aos remanescentes das comunidades quilombolas que as estejam ocupando, encerra a verdadeira norma asseguradora de direitos fundamentais, dotada inclusive de eficácia plena e aplicabilidade imediata, porquanto contém todos os elementos jurídicos necessários à sua incidência, à pronta incidência. Sujeito passivo, Estado. Sujeito ativo, remanescente das comunidades dos quilombos. Objeto do direito, propriedade definitiva de suas terras. E condição, ocupação tradicional das terras, não existindo, ademais, qualquer previsão constitucional que demande lei em sentido formal para dar-lhe efetividade. Extrai por relevante
da ementa do mandado de injunção 304, relatado pelo eminente ministro Moreira Alves, o entendimento consolidado pelo plenário deste tribunal no seguinte sentido, entre aspas, não se confunde com regulamentação, que só é necessária quando o dispositivo constitucional não é aplicável, o ato normativo expedido pela administração pública para disciplinar sua conduta interna na aplicação de lei vigente ou de texto constitucional aplicável. Ressalto, então, na sequência, por relevante, que a possibilidade de integração normativa decorrente de preceito obrigado na Carta Magna, independentemente da existência de lei em sentido formal a ampará-la, não é de forma alguma matéria estranha a esta Corte. Eu cito vários exemplos, o RE 121-140, relatado pelo ministro Maurício Correia, o RE 199-092, relatado pelo ministro Francisco Rezec, e, mais recentemente, a DPF 101, relatada pela nossa eminente presidente Carmen Lúcia. Nesta linha, infere-se que o novo texto constitucional dirigiu comandos expressos ao Estado, visando a proteção dos grupos sociais que contribuíram para a formação da identidade étnica, cultural e histórica de nossa sociedade. Eu transcrevo aqui o artigo 215, 216, com os parágrafos que importam, e, para em seguida, aduzir o seguinte: a preocupação em proteger os remanescentes destes grupos, cuja identidade cultural se busca preservar, foi objeto de diversos debates na Assembleia Nacional Constituinte de 1987. Disse à época o grande sociólogo brasileiro, que nos deixou há algum tempo já, Florestan Fernandes, a subcomissão dos negros, populações indígenas, pessoas e deficientes e minorias, entre aspas. A escravidão destruiu de forma sistemática tudo que pôde da cultura dos africanos. Havia uma razão fundamental para destruir a cultura, assim como a destribalização indígena era um processo para destruir a capacidade do indígena de resistir à colonização. Destruir a cultura africana, inclusive a língua, era um elemento fundamental de dominação racial. Se os negros pudessem comunicar-se em linguagem que os brancos não entendessem, poderiam eles combinar formas de rebelião sob os olhos dos brancos, sem que estes pudessem entender. Dessa forma, era preciso submeter a herança cultural africana a um processo de desmoronamento e destruição sistemática. O que sobreviveu subterraneamente, graças à vida na senzala, à sobrevivência de formas mágicas e religiosas de atividade humana, e algumas comunidades que se isolaram e hoje são relíquias descobertas aqui e ali ocasionalmente e que mantêm formas transplantadas de cultura, é o que se tem ainda desta cultura que remanesce até os dias atuais. A propósito, e encerro aqui a citação de Florestan Fernandes, na já conhecida linha de pensamento do grande jurista português Gomes Canotilho, com o qual temos a honra, alguns de nós, de conviver de tempos em tempos na Universidade de Coimbra, a respeito do princípio da máxima efetividade do texto constitucional, lembro que o intérprete, na sua atividade concretizadora, ao se deparar com mais de um sentido possível de uma norma, deve preferir aquela que confira maior eficácia aos direitos fundamentais, valendo-se ainda do denominado princípio do efeito integrador, para que na busca de soluções aos problemas jurídico-constitucionais possa dar-se primazia aos critérios ou pontos de vista que favoreçam a integração política e social. Dessa forma, para bem avaliar o alcance do artigo 68 do ADTC, cumpre empregar a metodologia hermenêutica que lhe empreste a máxima efetividade, mormente por tratar-se de um direito fundamental assegurado a uma minoria cuja relação estabelecida com a terra que ocupa está diretamente ligada à preservação de sua idade cultural,
conforme bem observou Daniel Sarmento em parecer julgado pela Procuradoria-Geral da República, que eu transcrevo aqui e tenho certeza que todos os eminentes ministros da Casa já o leram e me dispenso, portanto, de reproduzi-lo oralmente nesta ocasião. Tem-se assim, no caso do decreto impugnado, norma que traz em seu bojo mero procedimento administrativo, artigo 1º, definidor de critérios aptos a colocar em movimento o comando constitucional impositivo de uma obrigação estatal que não faz nenhuma referência à necessidade de lei em sentido formal para integrá-lo, cuja execução, não resta dúvida, a meu sentir, compete ao Executivo por meio de seus órgãos técnicos. Por fim, verifico que tampouco merece prosperar a alegação de que o decreto 4887, entre aspas, cria nova modalidade de desapropriação. Faço aqui uma pequena reflexão, evidentemente, aqui, subcensura de nosso eminente professor de Direito Civil, titular da Universidade Federal do Paraná, que versou amplamente sobre essa questão, mas faço aqui uma rápida observação no seguinte sentido, refiro-me evidentemente ao ministro Edson Fachin, é que se está na prática diante daquilo que se convencionou chamar de desintrusão, terminologia utilizada para designar a ideia da necessidade de viabilizar-se a atribuição da propriedade definitiva das terras constitucionalmente reservadas aos remanescentes das comunidades quilombolas, em acordo com os particulares detentores de títulos válidos de propriedade sobre as mesmas áreas, inclusive para resolver as situações de comunidades que foram expulsas das terras que ocupavam, que se fixaram em outra localidade próxima. E aqui cito doutrina e que identifico em nota de rodapé. Esse instituto, a meu ver, deve comportar uma interpretação hermenêutica compatível, né, com aquilo que se contém no artigo 216, parágrafo 1º, segundo o qual, entre aspas, o poder público, grifo poder público, com a colaboração da comunidade, promoverá e protegerá o patrimônio cultural brasileiro por meio de inventários, registros, vigilância, tombamento e desapropriação, além de outras formas de acautelamento e preservação. Por essas razões, entendo que também não merece acolhida e resignação do autor quanto ao procedimento adotado no artigo 3 do decreto 4887. Então, à guisa de conclusão, tenho que a questão central nesse debate não pode apartar-se da ideia de que é preciso conferir-se o máximo de efetividade aos direitos assegurados originariamente, pela Carta Magna, aos chamados grupos minoritários. Em um Estado democrático de direito, exige-se mais do que a simples concretização dos interesses da maioria. É preciso respeitar também os direitos fundamentais de todos, componham eles a maioria ou não. Com relação a esta questão que foi agora trazida relativamente ao marco temporal, originalmente no meu voto eu não tinha refletido mais profundamente sobre essa questão, mas agora, à luz dos debates que se travaram, eu peço vênia para rechaçar a solução trazida pelo eminente ministro Dias Toffoli, sempre úteis para a reflexão deste egrégio plenário, para dizer que a prova que Sua Excelência sugere de que teriam sido expulsos à força de suas terras e essa prova seria admitida... Ricardo Lewandowski, pois não. Vossa Excelência me permita, por favor, interrompê-lo, que eu penso que está havendo uma interpretação equivocada do meu voto. Porque eu sequer eu exijo esbulho, é muito menos do que isso. Eu vou ler, então, o dispositivo do meu voto, que, com a devida vênia do ministro Luiz Roberto Barroso, se eu estou entendendo equivocado Sua Excelência, ao falar de equívoco, eu penso que o meu é até mais abrangente que o de Sua Excelência. Eu disse na conclusão do meu voto
que voto no sentido de julgar parcialmente procedente a ação direta da inconstitucionalidade, tão somente para conferir interpretação conforme ao parágrafo 2º do artigo 2º do Decreto 4887, de 20 de novembro de 2003, no sentido de esclarecer, nos termos do artigo 68 do ADCT, que somente devem ser titularizadas as áreas que estavam ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos, vírgula, inclusive as utilizadas para garantia de sua reprodução física, social, econômica e cultural, na data da promulgação da Constituição, 5 de outubro de 1988, vírgula, salvo comprovação por todos os meios de prova, não é só judicial, ministro Barroso, que eu coloquei, não é só por prova, não é só em caso de esbulho, salvo comprovação por todos os meios de prova juridicamente admitidos, todos, de suspensão ou perda da posse, portanto não é só esbulho, porque o esbulho exige uma violência, exige, de suspensão ou perda da posse, em decorrência de atos ilícitos praticados por terceiros. Então, eu, com a devida vênia, na minha leitura, a minha posição é, inclusive, mais abrangente do que outras aqui que estão nos seus fundamentos. O que gerou a dificuldade é que Vossa Excelência julga procedente em parte. Mas por que eu o faço? Eu vou explicar, porque eu penso que é aí que não está tendo uma compreensão. Então, eu vou explicar o porquê. É porque hoje, em razão de um parecer da Advocacia Geral da União, se deixou em aberto não só aquela terra que a comunidade ocupava em 88, mas aquela que ela futuramente vai precisar quando ela crescer, equiparando a terra quilombola à terra indígena. É por isso que essa compreensão do marco de 88 é para que se evitar que em 2030 uma comunidade já reconhecida, ela vai exigir que ela precisa de mais terra. Mas Vossa Excelência vai me perdoar, o parágrafo 2º do artigo 2º tem a seguinte dicção: são terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombos, as utilizadas para a garantia de sua reprodução física, social, econômica e cultural. Eu não consigo ver nenhuma inconstitucionalidade nesse dispositivo. Eu já disse, assim que o ministro Luiz Edson Fachin começou a votar, que eu dou a interpretação conforme para evitar que haja a continuidade dos conflitos. Na verdade, ministro Fachin, eu acho que a nossa única divergência é essa. Porque eu quando comecei a falar, disse que as divergências são aparentes, porque eu acho que no núcleo essencial estamos de acordo. Não estou de acordo em julgar procedente. Sim. E o ministro Dias Toffoli dá a interpretação conforme, quase que preventivamente. Não, até porque, na verdade, me parece que aqui há um misto de confusão entre o conceito de quilombos e terras ocupadas por quilombolas e terras ocupadas por indígenas. E o texto constitucional é bem diferente no trato do tema. O trato do tema é bem diferente. E mesmo em se tratando de terras ocupadas por indígenas, não há essa obrigação de desapropriação. Se pode até discutir isto. Mas não há essa. Todo o meu voto, ministro Gilmar, foi exatamente fazendo essa distinção. Vossa Excelência não estava presente, mas foi exatamente o que eu disse. Foi fazendo essa distinção e citando o parecer de um grande jurista, serviu a magistratura no Tribunal Regional Federal, recentemente serviu o Supremo Tribunal Federal no gabinete do saudoso ministro Teori Rizavasca, o eminente doutor Castilho, Volkmer Castilho, que quando foi consultor-geral da União, sob o advogado-geral Álvaro Ribeiro Costa, também outra personalidade da defesa dos direitos humanos, um ícone na defesa dos direitos humanos do Ministério Público da União, Sua Excelência proferiu um parecer exatamente, e esse parecer foi aprovado pela Presidência da República, portanto, tem efeito vinculante na administração pública federal, no sentido de que as terras de quilombo se equiparam a terras indígenas. O que ocorre? Ocorre que não estão só analisando aquilo que era ocupado historicamente,
mas também aquilo que vai precisar para o futuro. E mesmo que se demarque uma terra hoje, amanhã vai se reabrir a discussão. Por isso que Vossa Excelência bem acertou quando disse a minha interpretação conforme não é para impedir o passado, é exatamente preventivamente a uma interpretação futura que a Advocacia Geral da União já deu. Tanto que no meu voto, e também no voto da ministra Rosa, Sua Excelência citou o parecer da Advocacia Geral da União. Exatamente por quê? Porque senão nós vamos ter a seguinte situação. Se reconhece um quilombo hoje, com uma ocupação de 100 metros quadrados, vamos supor, 1.000 metros quadrados, 10.000 metros quadrados. Amanhã esse quilombo, daqui 10, 15 anos, vai falar, de acordo com essa interpretação que foi dada pela AGU e depois placitada pelo Supremo, eu também agora preciso aumentar, porque a comunidade cresceu, então eu preciso ir expandindo a minha área. E essa área é particular, essa área não é da União, como a terra indígena. É por isso que o meu voto faz toda essa distinção. O meu voto não excepciona as terras que foram atingidas, muito pelo contrário, inclui as terras que não estavam ocupadas no momento da promulgação da Constituição, inclui. Historicamente já ocorreu após esse decreto a demarcação de terras nesse sentido. O que ele previne na interpretação conforme, eu faço a interpretação conforme exatamente para evitar conflitos futuros. Não é para rechaçar o passado, muito pelo contrário. E não insiro apenas as áreas que foram esbulhadas, eu digo qualquer área que, por qualquer motivo, eles foram desapossados quando veio o marco de 5 de outubro de 88. Pois não. Agradeço, devolvo a palavra ao eminente ministro Ricardo Lewandowski para o voto. Vou encerrar. Peço escusas se, porventura, não entendi bem o voto do ministro Dias Toffoli, mas a verdade é que Sua Excelência consigna que poderá haver comprovação por todos os meios de prova juridicamente admitidos da suspensão ou perda da posse em decorrência de atos ilícitos praticados por terceiros. O que me ocorreu é que essa é uma prova diabólica. O que é uma prova diabólica? É uma prova difícil ou impossível de ser produzida. E eu lembro que... já estão acontecendo na realidade. Eu lembro, só para terminar... Nós não colocarmos marcos claros aqui... A origem desta expressão quilombola vem do tupi-guarani, vem da expressão canhibó, e que significa exatamente aquele que foge muito. Os remanescentes dos quilombolas são descendentes daqueles que estão fugindo há mais de 500 anos. Como é que se vai fazer uma prova de fatos que ocorreram há quase meio século atrás? Evidentemente, essa prova é impossível. Não se pode admitir aqui, num grupo claramente hipossuficiente, que assuma o ônus da prova, que se inverta o ônus da prova. Portanto, eu penso que aqui o que essa corte tem que decidir, se o pedido é procedente ou é improcedente ou parcialmente procedente. Com a devida vênia, o que vai acontecer no futuro, se vão ser ocupadas terras que não deveriam, é matéria que deve ser comprovada em cada situação concreta e examinada pelos agentes do Estado, mas que refoge as considerações que esta corte deve fazer nessa ação direta de inconstitucionalidade. Eu estou, portanto, julgando totalmente improcedente esta ação, na esteira da divergência aberta pela eminente ministra Rosa Weber. Agradeço a Vossa Excelência, ministro Gilmar Mendes. Presidente, esse já é um julgamento que se arrasta por muito tempo, tanto é que o voto inicial foi proferido pelo ministro Peluso, que há muito já deixou a corte. O objeto da ação, como foi destacado, é o decreto 4887, que regulamenta o procedimento para identificação e reconhecimento, delimitação, demarcação e titulação das terras ocupadas por remanescentes das comunidades dos quilombolas. O decreto é de todos conhecido e nós sabemos que um dos debates travados diz respeito
a possibilidade de controle ou caráter autônomo do decreto referido. O ministro Peluso, como já foi destacado, batia na tese de que aqui haveria uma questão importante de princípio da legalidade. E, de fato, esse tema não é um adminículo no sistema constitucional. Isto precisa ser claramente colocado. A ideia de que direitos fundamentais dispensam regulamentação, para mim, é extravagante. Extravagante. A base do sistema é o princípio da legalidade. Não é o princípio da decretalidade. E por razões, inclusive, históricas. É o parlamento que faz a lei e tem representatividade. Se nós compulsarmos o texto constitucional no artigo 5º, vamos nos deparar com claras disposições que remetem à lei. Indispensável. E se, mesmo quando não houver previsão de reserva legal, a disciplina de qualquer direito fundamental, se assim se entender, há de se fazer por lei. Nesse sentido, me parece que qualquer outra tese que invoque a ideia de que o decreto pode regulamentar direitos fundamentais é extravagante. Daqui a pouco nós poderíamos, por exemplo, ministro Lewandowski, ter tipo penal por decreto. Isso já existe nas normas penais em aberto, data vênia. Mas não se trata disso, isso seria realmente uma extravagância. Se não houver previsão legal, de fato, nós estaríamos nos ambientes de barbárie. A despeito do texto constitucional mandar criminalizar determinada conduta, a criminalização há de se fazer por lei. Essa é a base do sistema, e não é por um fetiche legal. É porque se supõe que quem vai decidir a matéria tem representatividade. Esse é o link que se faz entre direitos fundamentais e representatividade. Esse é o link que se faz entre o parlamento e a soberania popular. Portanto, isto precisa ser muito bem definido. O que o ministro Toffoli propõe é uma outra abordagem. O que Sua Excelência diz no seu voto é que a questão já estaria, de alguma forma, disciplinada em legislação de conteúdo legal. E cita, por exemplo, eu cito a página 13 do seu voto, que as disposições da Lei 9649, da Lei 7668, bem como a Convenção 169 da OIT, servem, como dito pela AGU, de primeiro anteparo normativo de concretização dos artigos 215 e 216 da Constituição Federal e do artigo 68 do ADCT. Portanto, não é a ideia de que um decreto, porque isto levaria a resultados realmente absurdos. A regulamentação do texto constitucional dar-se-ia por decreto.
o princípio da reserva legal desapareceria. Toda a dogmática dos direitos fundamentais que nós conhecemos seria varrida, ministro Celso, do mapa. Porque a ideia da legalidade não é, ou da reserva legal, que tem toda uma sistemática, a reserva legal simples, a reserva legal qualificada, ela tem não só um valor para limitação de direito fundamental ou para a sua concretização, a concretização, inclusive, de que fala Hesse muitas vezes, a ideia de conformação de direitos fundamentais tem que se dar por lei. Ainda ontem nós discutíamos o tema do direito à saúde. E a ninguém ocorreu que ali poder-se-ia disciplinar por decreto. Portanto, a mim me parece que, se é possível advogar-se uma tese segundo a qual o tema há de ser versado, e é legítimo que seja versado por decreto, é por remissão a alguma lei. Não há outra alternativa. Do contrário, nós estaríamos no mundo das extravagâncias, fora do modelo da democracia constitucional. Ainda há pouco nós discutimos aqui a ideia do decreto autônomo, do decreto delegado e da ideia do decreto autorizado. Está presente entre nós o ministro Veloso, que escreveu artigos e textos, ensaios significativos sobre essa temática no direito brasileiro. O princípio é da lei. E não só por um fetiche. É porque este é o elemento que permite fazer a avaliação de que houve uma manifestação do parlamento, que representa o povo. Por isso que há de se levar em conta esse aspecto importante, relevante para a solução da controvérsia. O ministro Toffoli não fala, ao contrário do voto do ministro Peluso, em regulamento autônomo. Entende, Sua Excelência, que há base legal para se emitir o regulamento, dentro de marcos legais já definidos, inclusive da Convenção Internacional. E disse, então, que o decreto faz, e que há de fazer, é tomar como data marco a data da Constituição de 88. Desde já, Sua Excelência claramente repudia a interpretação que aparentemente foi sustentada em pareceres da AGU, de que é a mesma coisa, quilombola e terras indígenas. Nós todos que temos alguma experiência de vida sabemos que são coisas diferentes. E que os conceitos, inclusive de posse, tema que aqui já foi muito discutido no Supremo Tribunal Federal e remonta a tempos já bastante antigos, se nós pegarmos os primeiros casos discutidos com tanta ênfase, por exemplo, da relatoria de Vitor Nunes Leal, o próprio conceito de posse indígena, que nada tem a ver com a ideia da posse, tal como definida no artigo 68 do ADCT. Mas há de se prever, então, também essa possibilidade de expansão. E nós sabemos, hoje, que já há debates e conflitos
quase que incontornáveis em determinadas áreas. Nós temos a questão, por exemplo, colocada toda vez que se conversa com os militares sobre o tema em relação à base de Alcântara, no Maranhão. Marambaia, aqui no Rio de Janeiro, em que o debate sobre uma ou outra compreensão, a interpretação, leva a conflitos e impasses. Então, é preciso que nós tenhamos também a dimensão prática da nossa decisão, uma vez que aqui não se trata, como no que diz respeito à terra indígena, de declarar nulos os títulos incidentes sobre a dada área. Se trata de fazer uma expropriação, para a qual nós temos um procedimento administrativo complexo, a partir de atos da administração, de pagamento da propriedade privada. Portanto, de mobilização da máquina pública nesse sentido. Eu fico a imaginar que as Forças Armadas, a Aeronáutica, daqui a pouco, a prevalecer o parecer da AGU, retire encerre com as suas atividades em Alcântara. A partir da nossa decisão. Ou certamente o ministro da Defesa vai levar uma proposta de alteração do decreto ao presidente da República. Então, essa questão é relevantíssima para o desastre, e fez muito bem o ministro Toffoli, no sentido de dizer que é preciso que se declare parcialmente a inconstitucionalidade do decreto. Seja no sentido de uma interpretação conforme, no sentido substancial, seja no sentido de definir claramente do que nós estamos falando. Mas não vem apelo, é herético até, dizer que basta decreto para regulamentar direitos fundamentais. Não no sistema da Constituição de 88, não no sistema do constitucionalismo brasileiro. Até foi sobre a Constituição, ministro Celso, da Constituição de 1937. Decretos regulamentavam realmente a Constituição. Mas não sobre essa Constituição. Decreto regulamentar a Constituição sobre a polaca. É uma interpretação autoritária do texto constitucional. De modo, presidente, que eu vim até preparado para acompanhar o voto do ministro César Peluso. Mas, diante dos esclarecimentos feitos pelo ministro Toffoli, e considerando que Sua Excelência se louva em fundamentos legais para justificar a edição do decreto e propõe uma interpretação que tenta ajustá-lo à realidade institucional, eu vou acompanhá-lo integralmente. Pois não. Presidente, você me concede a palavra? Existem muitas formas de pensar o direito e a vida, e, portanto, eu aqui gostaria de deixar documentada a minha, porque considero que esse tema dos direitos fundamentais é um dos mais importantes na agenda do Supremo. Os direitos humanos, presidente, eles são direitos pré-jurídicos, são direitos que independem de positivação. Ao longo da história,
eles passaram a ser positivados, primeiro em declarações internacionais e depois na Carta da ONU e depois em tratados internacionais. Mas sempre foram reconhecidos como direitos naturais, inerentes à condição humana e que, portanto, valeriam independentemente de positivação. Com a consagração histórica dos direitos humanos, ao final do século XIX, eles passam a ser incorporados às constituições e, portanto, surgidos originariamente como direitos naturais, passam a ser positivados nos textos constitucionais. E aí a doutrina passa a chamar esses direitos humanos entronizados no direito constitucional de direitos fundamentais. Aqui há uma questão muito importante e que é uma divergência que precisa ser pontuada. Eu participei, há alguns anos atrás, de um debate aqui mesmo, na Universidade de Brasília, com o ministro Antonin Scalia, da Suprema Corte Americana, recentemente falecido. Nós debatíamos, recentemente, há uns 2 anos talvez, em que se debatia a questão do caso Lawrence versus Texas, em que a Suprema Corte Americana considerou inconstitucional a criminalização de relações homoafetivas. Havia uma lei que considerava crime as relações entre pessoas do mesmo sexo. A Suprema Corte Americana considerou inconstitucional esta lei contra o voto do ministro Scalia. E o ministro Scalia, nesse debate, disse: eu votei contra, porque este direito não está previsto na Constituição. E disse eu a ele no debate: o princípio da dignidade da pessoa humana está subjacente a todas as ordens constitucionais democráticas, independentemente de estarem escritos em letra de forma ou não. Ao que ele, com posição divergente, entendeu: não, para mim, se não está na Constituição, não há este direito. Portanto, há diferentes formas de pensar e de ver a vida. Eu penso que a principal característica de um direito fundamental é que ele não depende das maiorias. Um direito fundamental não depende de ser positivado e muito menos positivado em lei. E se estiver na Constituição, no caso brasileiro, pelo artigo 5º, parágrafo 1º, ele tem aplicação direta e imediata. Vale dizer, o legislador não pode, por omissão, frustrar o exercício de um direito fundamental. Está textualmente na Constituição e é consagrado pela boa doutrina em toda parte do mundo, inclusive por este Supremo Tribunal Federal. Não está escrito na Constituição brasileira que exista direito às uniões homoafetivas, mas este tribunal, em boa hora, reconheceu a legitimidade delas. Não está escrito na Constituição que é possível interromper a gestação num caso de feto anencefálico. Caso da relatoria do eminente ministro Marco Aurélio, esse tribunal reconheceu este direito. O que o legislador pode fazer é regulamentar um direito. Inclusive, pode restringi-lo, desde que o faça com proporcionalidade e para atender outros fins constitucionais. Portanto, para ficarem claras as posições divergentes, direito fundamental é direito que não depende da vontade do legislador. É direito que não depende da vontade da maioria. Basta que esteja na Constituição. E, em certos casos, mesmo que não esteja na Constituição, o direito fundamental existirá. Portanto, assim penso e acho que pontuar isso num tribunal cujo principal papel, que os grandes papéis de um tribunal constitucional é proteger direitos fundamentais e proteger as regras do jogo democrático. Nós é que fomos atirados nesse universo de paixões desenfreadas e indevidas que é exercer jurisdição penal de primeiro grau, que nenhum tribunal constitucional do mundo exerce e é o que nos traz os problemas que nós enfrentamos. Porque quando defendemos direitos fundamentais ou a democracia, as coisas se passam bem. Muito obrigado, presidente. Presidente, é interessante, eu não conheço Estado que foi organizado com base em aplicação de direitos naturais. Essa é uma inovação do constitucionalismo. Por mais que se fale em direitos naturais, os Estados se organizaram com base em direitos fundamentais positivos. Essa é a primeira realidade. A segunda
é que o direito de propriedade aqui envolvido também é direito humano e é direito fundamental. Aparece já na clássica Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789. Portanto, agora eu gostaria de ver a aplicação desse direito, previsto no artigo 68, sem alguma regulamentação. Eu queria conhecer o gênio que seria capaz de fazê-lo. E, ao fazê-lo, não invocar a base legal para fazer uma desapropriação, num sistema de intervenção no direito de propriedade. É disso que se trata. É isso que se discute. Dignidade da pessoa humana é preciso que esteja previsto, ou minimamente disciplinado, ou aceito. Tanto é que há um texto magnífico de Hebel, cuja abertura mental é incontestável, em que diz que nas democracias constitucionais, com cortes constitucionais, se tornou, despiciando o debate sobre conflito entre direito natural e direito positivo, porque há um tipo de incorporação. O debate que o famoso Barhof suscitou lá nos anos 50 na Alemanha. De modo que o que é extravagante, mesmo aqui nós estamos falando do direito de propriedade. Gostemos ou não, ele integra a cadeia de direitos. Em alguns casos, inclusive, é a base de todo o sistema. Isso não tem nada a ver com o reconhecimento de direitos ou expansão do âmbito de proteção de direitos que ocorre no sistema constitucional. Eu mesmo, que me julgo um positivista, e feliz assim, votei na questão da união homoafetiva, sem nenhum problema, porque me parece que é possível, sim, se construir um âmbito de proteção nos marcos do texto constitucional. Agora, Estado que aplicou direitos naturais, gostaria de saber um caso, um exemplo. Como que se evoluiu antes da positivação? Quando o constitucionalismo, como é conhecido como a positivação dos direitos fundamentais, defesa, e eu não estou contra. Acho que deve se regulamentar essa questão de se encontrar uma equação para esse tema. Mas não dizer que se executa por decreto, porque por decreto, então, se poderia suprimir a propriedade. Por que não extinguir a propriedade? Por que não confiscar? Por isso que o ministro Toffoli buscou base legal para isso. Do contrário, porque é evidente que, mais do que, inclusive, no que diz respeito às terras indígenas, não se falou em anulação de títulos, mas em desapropriação, o que pressupõe o pagamento prévio e justo que tem que ter base legal. Então, isto precisa realmente ser muito bem assentado para este caso e para que nós não nos metamos em outras aventuras. Por decreto, presidente, repito, se operou sob a Constituição de 37. Agradeço a todos e... Só um breve esclarecimento. O artigo 68 diz assim: aos remanescentes de comunidades dos quilombos que estejam ocupando suas terras é reconhecida a propriedade definitiva, devendo o Estado emitir-lhes os títulos respectivos. Portanto, ninguém está suprimindo o direito de propriedade por decreto. A Constituição estabelece que o direito de propriedade é deles. E, portanto, o decreto veio regulamentar o que a Constituição previu. Portanto, não se está criando nem suprimindo o direito por decreto. O direito foi criado pela Constituição. E, portanto, se o direito foi criado pela Constituição, aí o decreto pode regulamentar. Porque, senão, um direito fundamental ficaria subordinado à intermediação do legislador. Aliás, para impedir esta situação, é que se criou no Brasil tanto o mandado de injunção quanto a ação de inconstitucionalidade por omissão,
para que não se reconhecesse ao legislador o direito de paralisar a eficácia do que o Constituinte deu. E, portanto, é perfeitamente possível. Então, presidente, seria o caso de nós decretarmos o confisco dessas terras. Se esse argumento é verdadeiro, nós deveríamos decretar o confisco dessas terras, onde tem títulos. Senhores ministros, os votos de ambos foram computados. Há 4 votos num determinado sentido, pela improcedência, todos computados. Eu suspendo a sessão pelo período regimental e, na volta, colho os votos dos ministros Marco Aurélio e Celso de Mello. Agradeço a todos.